Bom dia para todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus seja na vida de cada um, os que ouvem. Está escrito assim: bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro, em Apocalipse, porque já o tempo do Senhor está próximo, está mesmo. Quero ler algo aqui em Apocalipse 22 e versículo 11. Está escrito assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, sabemos que a volta de Jesus é algo real. Há quem não crê que Jesus vai voltar, pois alguns discordam, mas essa palavra é fiel e verdadeira. Jesus ele pronuncia os sinais da sua vinda em Mateus 24, e estamos vendo esses sinais diante de nossos olhos. Jesus falou: olha, haverá rumores de guerra, haverá pestes, terremotos, destruições, mas espera aí, ainda não será o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino. Só basta nós olharmos nos jornais, só basta nós estarmos atentos a esses sinais. Nós vamos ver que realmente esses dias chegaram. Esses dias chegaram para nós. Estamos vivendo esses dias que se chama princípio das dores. Jesus estava falando, ainda não é o fim, é o começo do fim, é o princípio das dores. Meus amados, não é um motivo de nós nos alegrarmos esse ano, não. Esse ano, Deus vai cessar o coronavírus, sim. Essa doença vai embora. Deus vai permitir alguém no laboratório encontrar a cura e exterminar ela. Porém, ela vai prevalecer ainda, igual a AIDS, igual a febre amarela. Vai ser diminuída. Deus vai cessar essa doença. Porém, não é motivo de se alegrar ainda, porque nós vamos viver o ano da justiça de Deus na terra. O ano de 2020 vai ser o ano da justiça de Deus. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar sendo mais fiéis diante de Deus, mais justos diante de Deus, como eu acabei de ler para vocês. Quem é justo, justifique-se mais. Quem é santo, pratique mais a santidade. Quem está sujo, suje-se mais. O que significa isso? Quem está com Deus, quem faz a vontade de Deus, anda na justiça. Faz a vontade de Deus, anda em santidade. Quem tem zelo com as coisas de Deus, quer saber se realmente está falhando diante de Deus para consertar. Agora, quem que estão sujos? Quem vive no pecado, quem encobre o erro, quem esconde o erro, está vivendo na iniquidade. Existe o pecado e existe a iniquidade. O pecado é aquele que a gente se arrepende e não pratica mais. Agora, o que é iniquidade? Ah, não tem nada a ver beber uma cervejinha, não. Está encobrindo um pecado. Está encobrindo uma iniquidade. Ah, não tem nada a ver isso, não. Está encobrindo, isso é iniquidade. Então, nós temos que ter mais zelo pela palavra de Deus, porque muito em breve Jesus virá. Eu trago essa mensagem, essa menção, para que você hoje possa refletir um pouco mais como está a tua vida perante a Deus, porque realmente estamos vivendo a última chance. Uma chance essa qual Deus deu para todos. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, para o justo e também para o injusto, para o bandido e também para aquele que está dentro da igreja. A chance que Deus dá é para todos. Porém, nós temos que entender uma coisa, que após a morte segue-se a juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Pois assim está escrito: para o homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo então, após a morte, o juízo. Sabe o que significa isso? Ninguém reencarna.
porque a morte é uma única vez. Ninguém vai para o purgatório ser purificado, pois após a morte já está destinado para o juízo, ou será sentenciado para você o céu, porque assim você foi zeloso para com Deus, com as coisas de Deus, ou o inferno, por simplesmente rejeitar os caminhos de Cristo, por simplesmente andar de qualquer forma. O inferno não é a consequência por nós não sermos perfeitos, não. O inferno não é consequência porque nós não somos perfeitos. A perfeição não está em nós, ela está em Cristo. Agora, a consequência do inferno é para quem não busca a Deus, para quem anda rebeldia, caminhos opostos, caminhos contrários. Então se prepara. Coisas terríveis virão, sim. Porém, há uma coisa: Deus guardará, sim, aqueles que refugiam na sombra do Onipotente. Aqueles que têm realmente compromisso com Deus, sim, Deus vai guardar. Deus guardará aqueles que têm compromisso com Ele. Por isso se arrependa. Conserta a tua vida perante a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como assim examinar a si mesmo? Olhar para si e ver como você está diante de Deus. Como saber se você está bem diante de Deus? Como saber? Primeiro pela palavra. E existe um sentimento também que traz a certeza se nós estamos bem diante de Deus. Você vai descobrir agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Você não precisa falar para mim, responder. Mas essa pergunta vai trazer para você dentro do seu coração a certeza se você está bem ou não com Deus. A pergunta é a seguinte: você está pronto para a morte agora? Uma pergunta um pouco difícil de ouvir, dura. Mas a pergunta é: se você está pronto para a morte agora? Porque Jesus falou para um homem: olha, te pedirão a tua alma essa noite. Mas a pergunta é: para quem ela está destinada? Para quem ela está preparada? Uma parábola que Jesus propôs, um homem rico e insensato. Ele dizia: eu estou bem, tenho muitas riquezas, eu estou tranquilo, tenho muito alimento pela frente para comer. E Jesus falou: louco, essa noite vão pedir a tua alma. E para quem está destinada? Para quem será? Então essa é a pergunta. Se porventura você se sente despreparado, busca ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Esses céus aqui vai se rasgar muito em breve. E o Cordeiro, Cristo Jesus, virá. Aqueles que estiverem preparados, sim, se alegrarão com Cristo na eternidade. Essa é a mensagem a qual trago a vocês. Eu não venho amedrontar, não venho trazer espanto, não venho trazer terror, eu não venho atrás de dinheiro, eu não venho anunciar uma igreja, nem uma religião. Eu venho trazer essa semente, a qual Cristo colocou em minha mão, essa missão de anunciar o Evangelho, como Ele falou: de graça recebestes, de graça foi dado. Porém, os que estão cobrando nos dias de hoje, o juízo deles é para com Deus, não é diante dos homens. Os que estão usando da casa do Senhor para enriquecer, ganhar dinheiro, trazer escândalo, esses, a Bíblia diz que o lago de fogo já está preparado, porque são os cães gulosos, pessoas que se aproveitam do falta de conhecimento, que se aproveita da palavra, toma das coisas de Deus para poder lucrar. Está aqui em Apocalipse 22, na onde eu li para vocês, no versículo 15. Ficarão de fora os cães. Quem que são os cães? Não é os animais, não. Os cães é esses que eu falei. Homens que não se fartam do dinheiro, que usam a fé para ganhar dinheiro. Não é isso que eu estou fazendo. Estou trazendo essa mensagem como despertamento. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Então o caminho é estreito. A perfeição, como eu falei, não está no homem. Porém, somente a quem busca a Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, ele então traz a perfeição sobre o homem.
Ele traz então uma nova criatura dentro de você. Porque a natureza do homem é carne, ela claramente que ela vai se inclinar a fazer o mal. Mas aqueles que buscam o Senhor, nasce da água do Espírito. Nasce da água do Espírito. E agora uma nova natureza é colocada, enxertada dentro do homem, que se chama Espírito Santo. Esse é o selo da redenção. Vai ficar muito fácil para Deus no último dia saber quem que vai herdar o reino dos céus e quem não vai. Ele não vai olhar para a terra e vai falar, aquele lá fez coisas boas, aquele lá foi bonzinho, fez obra de caridade. Ele não vai olhar, aquele lá estava na igreja, não. Ele vai olhar para nós e vai olhar o brilho na nossa testa, vai ver o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aqueles que não tiverem o Espírito Santo é porque realmente não estão compromissados com Deus. É porque realmente não se arrependeram, nem tampouco entregaram a sua vida a Cristo. E é por isso que nós devemos, quanto antes, buscar esse Senhor maravilhoso, ao qual se chama Jesus Cristo. E Ele deixou a sua promessa em João 14, dizendo, eu irei para o Pai, vos prepararei uma morada, e voltarei novamente, vos levarei para mim mesmo. Mas, enquanto Jesus ainda não voltou, nós temos que estar preparados, nós temos que estar nos preparando. Como? Buscando ao reino de Deus em primeiro lugar, a tua justiça. Lendo mais a Bíblia para não ser enganado também. Porque o povo está perecendo por falta de conhecimento. Foi isso que Jesus falou, errais, não conhecendo as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Eu li certa vez em Atos, uma igreja que Paulo levantou, estava escrito assim que essa igreja ouvia a pregação e após o culto, eles examinavam nas Escrituras para ver se era assim mesmo o que eles estavam ouvindo, para ver se estava correto, para ver se não tinha heresia, para ver se não estava sendo enganado. Agora o povo hoje não, acredita em tudo, acredita em qualquer evento de doutrina, a qualquer tipo de doutrina, porque falta de conhecimento, falta de interesse. E a falta de interesse, de conhecimento, vai trazer sobre nós condenação? Sim, evidente que sim, pois está escrito em Romanos, capítulo 1, e versículo 23. Como eles não se importaram, vou ler aqui Romanos, capítulo 1, versículo 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus não obriga ninguém a buscar a Ele, a conhecer a Ele, a ler a palavra, porque pela palavra vem o conhecimento. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E Jesus falou, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Então, nós temos que buscar o conhecimento. Nós temos que buscar esse conhecimento, porque o tempo está se apertando. Estamos vivendo dias maus sobre a terra. Nós não devemos nos alegrar nem tampouco ter esperança nesse mundo, porque Jesus falou, este mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz entregue ao maligno. E Jesus mesmo sendo tentado por Satanás no deserto, por 40 dias de jejum. Satanás, ele fala, está vendo tudo isso aqui? A mim me foi entregue, me pertence. Eu darei a você, se prostrado me adorares. Uma proposta, a qual Lúcifer, Satanás, fez para Jesus, porque ele estava se declarando ser o príncipe desse mundo, o dono desse mundo. E Paulo fala, nos últimos dias, o Deus deste século cegará o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E está acontecendo isso mesmo. As pessoas já estão tão com a fé baixa e caída que não mais traz não traz mais a luz. O Evangelho não resplandece sobre a vida das pessoas. As pessoas não crêem mais em mais nada,
nem profecia, nem tampouco em palavra pregada, porque realmente essa fragilização veio por conta dos aproveitadores, aqueles que entraram pelo fundo, não os verdadeiros pastores, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o que fez a fé das pessoas cair foi os falsos pastores, aqueles que arrombaram a porta, entraram pelo fundo. Quem que são os que entraram pelo fundo? Colocou um anel no dedo, fez 3 anos de curso de teologia, agora eu sou pastor, essa igreja é minha, e pronto, acabou. Pastor que nada, entrou pelo fundo. Não é um certificado que nos faz ser um pastor, não. Não é um certificado que nos coloca como pastor, não. Nós temos que ser reconhecidos por Cristo em primeiro lugar. E como? O bom pastor dá a vida pela ovelha. Espera aí, se eu estou dando a vida, sacrificando a minha vida por uma alma, eu tô cuidando de ovelha? Sim, eu sou o pastor. Esse é um dom. Não é qualquer um que vai sofrer por uma outra alma, não. Não é qualquer um que vai chorar para que o outro venha sorrir, não. Porque ser pastor é isso. Chorar para que outros se alegrem. Você pegar a dor do teu próximo, colocar sobre si como Jesus fez no madeiro, para que ele se alegre, para que ele tenha paz. Como fazer isso? Momento das dificuldades, está passando enfermidade, está passando luta de falta de alimento. O pastor tem essa obrigação de ir lá no lar, saber como está, ajudar. E o evangelho decaiu por causa disso. Por falsos mestres, que é uma coisa, e falsos pastores, que é outra, e falsos profetas. Está cheio sobre a terra, e nós só vamos descobrir quem são os verdadeiros pelo conhecimento da palavra, conhecendo as escrituras, somente assim. Porque, como Jesus falou, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele testificará todas as coisas e vos ensinará e vos fará lembrar. Está escrito isso em João 14. É o Espírito Santo que nos ensinará. Uma mensagem como essa, difícil e raro de se ouvir. Falar o que está escrito não agrada a ninguém. O que agrada a pessoa é falar que está tudo bem. É aquele famoso ditado, me engana que eu gosto. Fala que está tudo bem. Fala que Deus vai me dar um carro. Profetiza bênção para mim. Profetiza cura para esse país. Fala que esse país vai prosperar e nós vamos enriquecer. Isso que está fazendo os falsos doutores e falsos mestres da lei. Porque eles estão compromissados em entregar o que o povo quer ouvir e não o que Deus está enviando para que o povo ouça. E o que Deus quer que o povo ouça é que é tempo de se arrepender, é tempo de conserto, coloca a tua vida no prumo diante de Deus, tenha mais compromisso com Deus, mais zelo com as coisas de Deus, porque não é bem assim não. É tempo de se arrepender, pois é chegado o reino dos céus, é chegada a última hora. E como Pedro falou, a multidão, a qual ouviu o discurso de Pedro, quase 3.000 pessoas. Quando ele finalizou o discurso, quase 3.000 pessoas ficaram atônitas e perguntaram: o que faremos nós? O que nós vamos fazer então, Pedro? Já que estamos nessa situação, nós não queremos ser condenados, o que faremos nós, Pedro? Atos capítulo 2. Ele olhou fixamente para a multidão e disse: arrependei-vos e sede batizados para receber o dom gratuito de Deus. Em outras palavras, larga o pecado que se arrepender. Batiza para você receber a salvação, que é o dom gratuito de Deus. Não é uma igreja, não é eu vim aqui falar, olha, você vai na direita, na igreja da direita, você vai na esquerda. A transformação vem quando nós temos compromisso com Deus. A transformação vem quando nós ouvimos a palavra e colocamos ela em prática. Aí, Cristo entra em nós, faz morada, nossa vida muda. Deus abençoe cada um dos ouvintes. Tenham todos um bom final de semana. Os que estão indo para o trabalho, que Deus guarde, que Deus livra. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus.